Bom dia, bom dia. Então, na parte de calorimetria aí eu falei quando que tem o conceito de calor, que é energia em movimento, né? Quando que ele transfere de um lugar para o outro, quando a temperatura está diferente, né? Falei das formas de condução de calor, condução, convecção, radiação. Falei sobre capacidade térmica, inclusive eu calculei capacidade térmica, tá? Falei sobre capacidade térmica aí, tá? Falei sobre calor específico, até calculei lá a evolução do gráfico lá, peguei a água -10, elevei até 10, até 110, né, passando por duas mudanças de fase, calor sem, latente e passando pelo calor específico, né? Então passando pelo calor. Agora eu vou falar mais de calor absorvido e calor cedido, porque eu vou falar agora de energia de equilíbrio térmico, tá? Então falei das mudanças de fase, eu só não mostrei isso aqui, né? Mas eu calculei os calores, né, de mudança de fase, de fusão e de evaporação, de ebulição, evaporação, né? Vaporização ou evaporização, beleza? Então eu vou para minhas continhas. Estão vendo meu quadro aí com minha mistura de água aqui e um isolante laranja aqui? Todo mundo está visualizando aí? Beleza, que eu fiz umas alterações aqui sem querer no Zoom e eu fiquei meio perdido com o compartilhamento aqui. Beleza. O meu objetivo aqui é. E vocês fizeram isso, então vocês fizeram ano passado. Seguinte coisa, vocês pegaram isopor. Vocês fizeram, fizeram? Não, ano passado não, né? Perdão. Ano passado não. Geralmente, o segundo ano costuma fazer um experimento que é muito simples, que é pegar uma caixa de isopor, uma caixinha de isopor pequenininha, dessas de vacinação, colocar um termômetro e fazer uma mistura. Que mistura? Uma mistura de água a temperaturas diferentes, tá? Água quente com água fria, por exemplo, né? Lógico que eu não vou ficar aqui nessa água morna, água quente, água fria, não. Vou medir. Eu estudei termometria para isso, tá? Eu vou medir isso aí, tá? Vou colocar valores aqui de temperatura, massas específicas de água e vou misturar, beleza? Então é isso que eu vou fazer. Só que eu vou fazer isso num ambiente onde não há perdas de calor, tá? Eu vou até colocar aqui num recipiente que a gente chama de, vou usar mais esse termo, tá? Que a gente chama de recipiente adiabático, tá? O que seria um ambiente adiabático? Um ambiente adiabático seria um ambiente sem troca de calor. Então não há transferência de calor, tá? Para dentro ou de dentro para fora do recipiente, beleza? Ele é totalmente isolado termicamente, beleza? Aí eu vou supor valores aqui, eu vou começar com exemplos fáceis, sim, mais tranquilos, tá? O que eu vou falar aqui é sobre nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Ou seja, eu vou pegar a quantidade de calor da água, vou até usar a nomenclaturazinha bonitinha aqui. Eu vou pegar água quente aqui, sei lá, uma temperatura inicial aí de. Eu não quero mudanças de fase por enquanto, não. Então vou pegar alguma coisa entre 0 e 100, né? Então vou pegar uma quantidade de água quente, tá certo? Eu sei que que essa quantidade de água quente, ela vai liberar um calor, né? Então o calor liberado virá dessa água quente, tá? Mas só que esse calor liberado, ele tem um destino certo, único, não há perdas para a vizinhança. Ele vai para a água fria. Então ele vai virar energia lá na água fria, mas ele vai passar para a água fria. Beleza? Então a água fria, na verdade, ela tem um calor absorvido. Tá certo? Como prova de que não há trocas de calor em momento algum, né? Trocas de calor zero. Então, quando eu somar o calor liberado com o calor absorvido, né? O calor que está sendo cedido pela água quente,
somar com o calor que está sendo absorvido, na verdade é o mesmo, né? Ele está só saindo da água quente e indo para a água fria. Eu vou achar zero. Beleza? Isso implica em quê? Isso implica, vocês fizeram isso ano passado, isso implica em que a quantidade de calor, vou colocar absorvido aqui, quem ganha nunca é negativo, né? O calor absorvido, ele é, se eu passar o outro para lá, acho que fica mais didático, ele é menos o liberado. Porque quem perde, a gente já está acostumado, né? Liberado. Quem perde, a gente já está acostumado a ter um sinalzinho de menos lá atribuído para ele. Então, é isso aqui, ó. Essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem aqui. Pode somar e achar zero, mas eu acho que assim, ó, desse jeito aqui, ó, é mais, eu acho que é mais didático, mais fácil de entender, né? Eu já faço a comparação, já ponho o meu sinalzinho de menos ali e pronto. Faço minhas continhas, tá? Aqui eu vou ter que somar um, depois vai ficar mais complicado, eu não quero mudar não. Eu vou fazer de um jeito mais fácil já. Aqui, liberar, quem está liberando calor, e se estiver mudando de fase, vai ficar um número gigante aqui, mais não sei quanto. Aqui eu acho que fica mais didático. De um lado fica quem está absorvendo, que é positivo, ele está ganhando, e do outro lado fica quem está liberando, negativo, que está perdendo. Beleza? Eu acho assim mais didático. Beleza? Aí eu vou colocar valores aqui hipotéticos, tá? Vou colocar aqui valores como, por exemplo, vou pegar a água quente a 80 graus. Vou misturar com a água fria da torneira, 20, né? Vou misturar isso aí. Quantidades, vou pegar aqui 200 gramas de água quente. Vou pegar 200 gramas também, mesma quantidade, certo? Quantidades iguais de água aqui, a temperaturas diferentes, beleza? Já dá até para saber qual que vai ser a temperatura final, porque as quantidades são iguais. Mas eu vou mostrar a fórmulazinha aqui, como que seria. Tá? Porque aí o jeito que eu vou apresentar aqui serve para qualquer quantidade, para qualquer temperatura, para qualquer coisa. Tranquilos? Só que antes, vamos pensar no gráfico que, lembrando do ano passado, foi a parte que tiveram um pouco mais de dificuldade. Se eu for pensar em termos de gráfico, e que gráfico seria esse? Eu vou antecipar, então, vou pensar em gráfico desde o início. Se eu fosse pensar em gráfico, sei lá, é temperatura, graus Celsius, tá? Porque aqui na calorimetria eu trabalho com graus Celsius, né? Com uma letra muito feia, mas eu trabalho com graus Celsius. E aqui uma quantidade de calor. Só que essa quantidade de calor aqui, vamos pensar nela em módulo? Vamos pensar em calor em módulo para não virar muita bagunça. Calor, tá? Só que ela tá em módulo. Eu não quero saber se ele é. Eu quero saber se ele é positivo ou negativo aqui em cima, tá? Aqui não. Aqui se eu colocar que foi transferido 1.000 calorias, é 1.000 calorias. Você sabe que saiu 1.000 da água quente e passou para a água fria. Beleza? Beleza. Então eu tenho a água fria, vou até usar a legenda que está aqui, a água fria, ela vai sair de um certo ponto aqui, certo? Ela vai atingir uma temperatura de equilíbrio. Vou só botar um risquinho aqui. Vai dar errado, quer ver? Opa, deu certo. Botar só um risquinho aqui. Que risquinho é esse? Esse aqui vai ser a temperatura de equilíbrio, tá? Vai ser a temperatura de equilíbrio. Porque eu sei que a água de 20 graus vai aumentar a temperatura. Não vai chegar a 80, mas vai aumentar um pouquinho, né? Então ela vai sair daqui com a temperatura de 20 graus, tá? Ela vai sair, tá ok? Eu posso até fazer depois o cálculo aqui, ó, de qual quantidade de calor, tá? Qual vai ser o calor que de fato vai ser transferido de um para outro, tá? Posso até fazer esse cálculo aqui depois. Que quantidade de calor seria essa daqui, tá? Mas por enquanto, eu acho que é mais fácil a gente pensar na água aqui. Eu vou pegar a água quente, ela vai sair de 80, de 80 graus. Ela vai sofrer uma queda de energia, né?
uma queda na temperatura, ela vai ceder calor. Vixe Maria. Ela vai ceder calor até chegar aqui, ó, que é o ponto de equilíbrio. E eu quero descobrir justamente que temperatura é essa. Tá ok? Então eu tenho alguém que está ganhando calor, tá? Que é a água fria. E tem uma pessoa que está cedendo a quantidade exata que a de baixo está ganhando, que é a água quente. Tudo bem até aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Sim? Ótimo. Beleza? Então tá aí. Esse seria o gráfico aqui, tá? Então vamos lá fazer as contas, tá? Fazer as contas é a partir daqui, ó. Vou pegar essa formulazinha aqui, que é, tem todas as unidades que vem na sua prova, não preocupa não, tá? Aqui eu só tenho água líquida mesmo, então o calor específico vai ser o calor específico da água líquida. Não há mudança de fase, então nem precisa de outra coisa, não tem mudança de fase. A única informação que você vai precisar adicional aqui é o calor específico. Então vamos lá. Quem está absorvendo? A água fria. Então vamos lá. Qual que é a formulazinha padrão? Que moleza. Que moleza. Tá? Aí depois eu vou pegando situações em que tem gelo misturado com água, para ter outras situações. Então, quantidade de calor absorvido, vou jogar o MC delta T, né? Já vou substituir aqui, porque ó, eu tenho MC delta T, vou até usar a mesma legenda aqui, da água que está absorvendo, que é a água fria, MC delta T. E do outro lado eu tenho MC delta T. Do outro lado eu tenho MC delta T, só que da água quente, da água que está liberando calor. Então vamos lá. Todo mundo tem 200 gramas. Todo mundo está líquido, então o calor específico é 1. E agora vem a variação de temperatura. A final, que eu não sei qual é, menos a inicial. A inicial da água que está absorvendo, a água fria. Né? Quem está absorvendo é a água fria aqui. Ó. Temperatura inicial, 20. Menos 20. Fechou. Do outro lado, menos, mesma quantidade de água. Calor específico é 1 também, porque é tudo líquido. E temperatura. Temperatura final ou de equilíbrio, tanto faz. Temperatura final. Menos a temperatura inicial, que é da água quente, que é 80. Então tá aí. Mais alguma coisa? Não, né? O mais difícil é montar. Montou, acabou. Agora é só conta. Do lado de cá eu tenho 200, que multiplica a temperatura final menos 20. Vou tentar simplificar aqui um pouco. Do outro lado eu tenho também 200, só que menos 200, que multiplica TF menos 80. Eu vou simplificar, tá? Não esquece do sinal negativo que está aqui não, tá? Eu vou simplificar, mas não posso perder o sinal ali. Então do lado de cá vai ficar TF menos 20. E do outro lado vai ficar menos de todo mundo. Menos no TF. Menos com menos, mais. Passo os TF para o mesmo lado, vão ficar 2 TFs. E do outro lado vai ficar 80, passo menos 20 para lá, mais 20. Beleza? Então agora está mais tranquilo. Vai ficar 2 TF, que é igual a 100. Passa dividindo aí a temperatura final. É justamente o meio termo aí, que é 50. 50 graus Celsius. Alguma dúvida aí, galera? Dúvidas? Dúvidas? Quando as quantidades são iguais, aqui ó, da mesma substância, tá? No mesmo estado físico, tá líquida, então todas líquidas aqui, aí você pode simplesmente pegar as temperaturas, temperatura final, é só somar. Somar e dividir por 2. Não precisa fazer essa conta toda que eu fiz aí, tá? Daria os 50 graus Celsius. Tá ok?
Bem, esse raciocínio que eu fiz aqui, obviamente que ele serve para qualquer situação, né? Qualquer uma, beleza? Depois eu vou montar umas atividadezinhas assim para vocês resolverem e postarem para mim. Então, olha só, isso aqui vai servir para todo mundo, para qualquer situação, certo? Então tá aí. Mas saiba você que se forem quantidades iguais da mesma substância no mesmo estado físico, ninguém vai mudar de fase, né? Aí você pode automaticamente somar as duas temperaturas e dividir por 2, que fechou que vai dar certo. Beleza? Tranquilos? Beleza. Bem, agora eu vou colocar situações, tá? Onde pegar situações, quer ver? Dá tempo? Dá, ou se dá. Vou pegar situações em que há mudança de fase, tá? Vou pegar mudança de fase, vou colocar, vou adicionar gelo agora, beleza? Vou adicionar gelo aqui agora. Então sai fora a água líquida e vou botar as pedrinhas de gelo aí. Pronto, mais fácil assim. Só que aqui em vez de colocar, eu vou colocar gelo. No lugar da água fria, perdão. No lugar da água fria, eu vou colocar gelo. Então vou colocar umas pedrinhas de gelo aqui. Só que não são qualquer pedrinhas de gelo não, tá certo? São qualquer pedrinhas de gelo não. São pedrinhas de gelo a 0 graus Celsius mesmo, tá certo? Beleza? Só para representar mesmo, tá? Por quê? Para ficar mais tranquilo, depois a gente vai evoluindo, beleza? Então, primeiro eu vou colocar as pedrinhas de gelo e as pedrinhas de gelo a 0 graus mesmo, tá? Então, o gelo tá a 0 graus Celsius. Ou seja, tá E a prestes, quantidade de gelo? ótimo, vou colocar também, tá prestes a mudar de fase, tá? Porque ele já está no ponto de fusão, prestes a mudar de fase. Colocar a quantidade de 100 gramas, 100 gramas, pode ser. E colocar uns 400 gramas de água quente, tá certo? Quente o quê? 50 graus Celsius, não precisa não, pouco. Uns 80 graus Celsius aqui. Primeira coisa, eu vou pensar no gráfico, tá? Só que eu tenho um problema para desenhar o gráfico aqui, um problema gigante, porque eu não sei se eu conseguir derreter o gelo completamente, tá certo? Eu não sei se na hora que eu pegar o gelo, graus Celsius aqui, né, pegar o gelo, se eu vou conseguir. E aqui o calor e módulo, tá, gente? Mesma coisa. Senão seria complicado aqui. Então se eu pegar o gelo, né, suponhamos que aqui é o gelo, eu não sei se ele vai derreter. Opa, tá difícil, hein? Eu não sei se ele vai derreter completamente. Pode ser que ele derreta, tá? Pode ser que ele derreta. Pode ser que ele vai derreter aqui, ó. Devia estar mais encostado, foi mal, porque não deu certo. Pode ser que ele derreta completamente, pode ser que ele não vai derreter completamente, certo? Então tem esse probleminha aí, certo? Aí o outro eu sei que ele vai ceder muito calor. Eu sei que a outra vai sair de 80, mas eu não sei se ele vai derreter
se ele vai ter que chegar a. Você vai chegar a 100. Então eu tô meio sem, sem saber aí, tá? Eu tô sem. Eu sei que um tá zero, eu sei que aqui é a origem, nem precisa colocar. E o outro tá 80. Mas eu não sei se eles vão encontrar, onde que eles vão encontrar. Se vão encontrar num valor diferente de zero, ou se eles só vão encontrar lá no zero. Isso que eu não sei, tá? E o que eu preciso para descobrir? Bem, aí vem as questões aqui. Calor específico, se for sólido, é meio, né? Meia caloria para cada 1 grama mudar a sua temperatura de 1 grau. Se for líquida, ela precisa de 1 caloria, do dobro de caloria para a mesma massa, para sofrer a mesma variação de temperatura. Calor de fusão. Fusão, vou até colocar aqui. Eu não vou colocar de evaporação, não, porque ninguém vai evaporar. São 80 calorias, né, são necessárias para cada 1 grama mudar de fase. E será que. Aí eu tenho que partir das hipóteses. Tá? Lembra do ano passado eu colocava essa, por exemplo, primeira hipótese. Primeira hipótese, quando escrita de direito, primeira hipótese é, é considerar que a água quente vai liberar todo o calor dela, tá certo? Que ela vai liberar todo o calor, a água quente, até chegar em zero, que é o máximo que ela pode liberar, é chegar em zero, tá? E que o gelo vai usar esse calor. Beleza. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse cálculo aí, tá? Da água quente. Quanto que a água quente perderia se ela saísse de 80, que é a sua temperatura inicial, e fosse até zero? Qual que é a quantidade de calor que a água liberaria? Vamos colocar aqui calor liberado. Aí. Beleza? Aham. Então seria 400 gramas. 400, né? 400 gramas vezes o calor específico, que é 1, porque está líquida, vezes a variação toda, de 80 até zero. 80. Então a quantidade Sim. máxima que ela pode perder aí é de 32 mil calorias. Até bastante. Muito calor. Então, na verdade, o calor máximo liberado, tá? Máximo. Isso aqui é o máximo. Ai, letra, viu? O calor máximo liberado. Máximo. Seria 32 mil. 32K. 32 mil calorias. Tá, ok. Então vamos para o gelo agora. E quem absorve, que é o gelo, né? Então vamos para o gelo. E o gelo precisa de quanto? Se eu não fizer essas continhas antes, o que acontece? Eu fico sem saber como que eu monto a equação. Como assim? Deixa eu colocar ela no canto aqui. Quando eu for colocar ela aqui, por exemplo, quantidade de calor absorvido é igual menos a quantidade de calor liberado. Pois é, mas quem está absorvendo? Será que ele derrete e ainda aumenta a temperatura? Então eu não sei se vou precisar do calor, apenas do calor de fusão, ou se eu vou precisar do calor sensível também. Quem vai liberar tá fácil, porque quem vai liberar ele não vai ter como mudar de fase. Ele está 80, o máximo que ele pode fazer é chegar até zero, né? Ele não vai mudar, provavelmente ele não vai mudar de fase, mas fica a dúvida aí. Talvez eu vou usar só o calor específico, tá? Por isso que eu tenho que fazer essas hipóteses aqui, ó, tá? Eu tenho que ir lá olhar quanto que é o máximo que a água conseguiria liberar e ver se isso aqui é suficiente. Se isso aqui é suficiente para derreter o gelo. Derreter o Então, gelo. vão no gelo. O gelo, MC delta T para o gelo também. Qual que é o MC delta T do gelo? A massa dele é de 100. 100.
Ah, mas aí ele não vai mudar, ele vai mudar de fase. Então eu não posso usar o MC ΔT. Eu tenho que usar o ML de fusão. Ele vai derreter. Primeiro ele vai Rapaz. derreter, né? Então vai ser a massa que é 100 vezes 80. Ou seja, ele precisa para derreter de 8.000 calorias. É, por que que é 80 mesmo? É 80 porque é o calor de calor fusão dele, ou seja, isso aqui significa dizer que eu preciso de 80 calorias para para um grama derreter de. cada 1 grama de gelo. Cada 1 grama, certo? Então a quantidade total aqui de calor que ele precisaria, que é pouco, 80.000. Pouco em vista do que eu tenho disponível. Eu tenho disponível 32 32. mil, 4 vezes mais, cara. 4 vezes mais. Então, qual que é a temperatura final, então? Eu nem vou precisar recorrer a essa fórmulazinha aqui, ó. Por quê? Não, perdão, vou precisar sim. Esse aqui é o cara que está liberando, ele está liberando 32, eu preciso de 8 para derreter. Então ainda vai sobrar 24.000 ainda. Para quê? Para elevar a temperatura dele. Elevado a temperatura. Então eu Daí já, agora usa o MCΔT. agora eu vou ter que usar. Então eu já percebi aqui que, vou até tirar essa tendência daqui, eu vou ter que usar sim. Mas pelo menos agora eu já tenho um norte. Eu já sei como usar. Ou seja, o gelo vai derreter, ainda vai subir um pouquinho. Além de derreter, ele ainda vai subir um pouco. É muito calor envolvido. Então ele ainda vai subir um pouquinho. Em compensação, a água quente, ela vai descer. Vai dar problema? Não sabia. Rapidinho aqui. E com muita fé, deu certo. Então, aí o que vai acontecer? Esse de 80, ele vai descer aqui e vai chegar nessa temperatura aí que eu vou ter que descobrir. Certo? Então, vai existir uma temperatura de equilíbrio, sim. Bem aqui, ó. Né? Vou fazer só uma linhazinha aqui. Bem aqui vai existir uma temperatura de equilíbrio. Eu achei que isso eu acho. Se fosse o contrário, hein, facilitava a minha vida. Se eu descubro que ele precisa de 32.000 para derreter e só tem 8 disponível, aí eu nem precisava fazer conta, tá? Nem precisava. Mas como é o contrário, ele tem 32.000 e só precisa de 8, então ele vai derreter. E aqui eu vou achar a temperatura final, ó. Tá certo? Temperatura final ali. Beleza? Então eu vou ter que usar, gente. Quem vai absorver é o gelo. O gelo vai fazer duas coisas ao absorver. Vamos lá. Vai Ele, mudar de fase e ele vai mudar de esquentar, né? fase, que é o ml, tá? Ele vai mudar de fase, que é o ml. Então eu vou usar o ml. O que eu tenho do lado de cada equação? Um ml. Só que além de mudar de fase, ele ainda vai mudar de temperatura. Então eu tenho duas formas de calor do lado de cá. Beleza? Duas formas de calor. Certo? E do outro lado, não, estou tranquilo. Do outro lado, eu só tenho uma forma de calor, que é essa de vermelho aqui, que é só mudança de temperatura. Só MC delta T. Beleza? Não sei porque que desconectou aqui. Só tem um MC delta T. Desculpa ter desconectado aí. Então tá aqui a Daí temperatura. vai que acrescentar esse 24 ao 0 graus? Como é que. Ah, não. Esse 24 foi só um. Ele vai aparecer aqui, quer ver? Quando ele vai aparecer aqui. Do lado de cá vai ficar só MC delta T. Esse 24 eu tirei de um raciocínio. Eu preciso de 8.000 para derreter, eu tenho disponível 32.000. Então, além de derreter, ainda vai sobrar 24 para a água aumentar a temperatura. Certo? Você poderia pensar, por exemplo, Augusto. Ah, tá, derreteu 8, gastei 8, né? Sobraram 24. Sobraram para quê? Ah, o gelo agora não é gelo mais, é água. É 100 gramas de água mais 400. Então são 500 gramas de água com 24.000. Até que ponto que ela iria? Você poderia pensar assim, certo?
Você poderia pensar assim. Aí daria certo também. Mas aqui eu já vou achar tudo, ó. Jogando nessa equação eu já vou achar, ó. Gelo, vai fundir? Vai. Quanto de gelo? 100 gramas. Então, vai aquele 100 vezes 80. Beleza. Mais. Os mesmos 100, depois que ele mudar de fase, ó, ele vai aumentar um pouquinho a temperatura, que é o MC-ΔT. Aí ele já é líquido, então eu uso 1. Qual que é a variação de temperatura? Não sei. É a final que eu estou querendo descobrir, menos a inicial dele. Agora ele está a 0 graus. Ele acabou de derreter. Então, do lado do calor absorvido, se tiver alguma dúvida aí, é só falar, galera. Eu peguei o ml, que é esse pedacinho aqui, para derreter, de fusão, mais esse outro pedacinho aqui que ele aumentou a temperatura. Por isso que tinha duas equaçõezinhas do lado de quem absorve. Tá? Porque quem absorve muda de fase e aumenta a temperatura ainda. Até chegar aqui, ó, que eu não sei que valor é esse. E a outra só faz uma coisa, só perde. Então são 400 gramas de água, vezes o calor específico que é 1, que é líquido, vezes a temperatura final, menos a inicial. A inicial dele é 80. Beleza? Então agora é fazer conta. Com espaço estreito aqui. 8.000. Olha lá, os 8.000. Mais 100. Aqueles 8.000 lá. Apareceu aqui. Mais. Aqui eu já vou fazer direto. Tem um zero aqui. Eu já vou fazer 100 vezes TF. 100 TF. E do outro lado é menos 400 que multiplica isso aqui tudo. Eu já vou até fazer, ó. Menos 400 vezes TF. Menos 400 Menos TF. 400 TF. Tá vendo? Ele vai somar com o outro depois. E menos Mais. 400 vezes. Aí vai dar aqueles 32.000 lá que eu tenho disponível para gastar. Ah, tá. Então vai ficar 400 passa para cá. Vai ficar 100 TF mais 400. 400. 400 TF. Tá vendo que eu falei que o outro jeito era somar as quantidades de água? Porque sempre aparece uma somazinha aqui. E do outro lado ficou quem? Ficou os 32.000 menos 8.000. Por que menos 8.000? Porque você sabe que o que realmente aconteceu foi que 8.000 foi só para derreter. Certo? Então vai sobrar aqui 500 TF e do outro lado 24.000. Ok? O espaço está ruim aí, mas seria. Perdão. Seria TF, vai dar quanto aqui? Vai dar os 24.000 dividido por Dividido 500. por 500. Vai dar os 24.000. 24.000 aí dividido por 500. Beleza? 48. 48 graus Celsius. 48, cadê minha caneta? Sumiu. 48 graus Celsius. Como é que o zoom tá me atrapalhando? 48 graus Celsius. 48. Que é um valor intermediário ali, né? Graus Celsius. Então, que é um valor intermediário. Né? Um valor intermediário aqui, que é esse aqui, ó. Tá ruim de descrever ali, 48 graus Celsius. Então, o equilíbrio foi atingido. Tem que ser, lógico, né? Num valor inferior a 80 e maior que zero. E sobrou muito calor, né? Sobraram 24.000 calorias aqui, ó, para ser utilizada para aumentar a temperatura do conjunto, né? Do conjunto todo aí, das 500 gramas. Certinho? Tranquilos? Beleza, galera? Então, Beleza. o que eu vou passar daqui para frente, né? Vou encerrar essa aula que eu comecei no horário certinho hoje. O que vai acontecer daqui para frente é exercícios nesse estilo aqui, ó, atividade que eu vou propor, mesma coisa do ano passado, tá? É, atividades para você calcular a temperatura de equilíbrio, né? Com mudança ou não de fase, e a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho. Na próxima aula, que é amanhã, e na reposição, tem uma reposição marcada, não sei se é para amanhã ou se é para sexta-feira. Sexta. Sexta, né? Obrigadão, Augusto. Que aí eu vou resolver mais exercícios para encerrar esse capítulozinho, ele é pequenininho.
Tá certo? Tranquilos? Ok. Falou então, galera. Então fica esses dois exercíciozinhos aí. Falou, Ah, tá. Só uma Carlos. coisinha que eu esqueci. Deve ter aparecido no cronograma de vocês, para encerrar mesmo agora. Uma, uma, uma atividade agendada lá. Eu vou postar hoje para vocês. São duas atividades, só que são com datas diferentes, tá? Você Um, posta essa aula, Carlos? eu vou postar essa aula, que essa aula eu não errei nada Beleza. nela, graças a Deus. Eu vou postar duas atividades, tá? Deixa eu ver aqui a parte um, parte 2, ó. Essa aqui, vocês estão vendo aqui, parte um sobre Sim. cinemática. Duas páginas, 7 exercícios, tá? Essa daqui é pra semana que vem. Eu vou postar hoje pra vocês. A outra é pra outra semana, parte 2, tá? Tá. Eu vou postar tudo lá, porque quem quiser fazer, tá? Duas páginas também. É cálculozinho de temperatura, calcular, parecida com as atividades do ano passado lá. Eu te As enviar. tarelas que são sobre a atividade da parte um, por favor? A parte um, essa daqui, ó. Então, posta as aulas, por favor. Tá. Eu vou mandar os links pra vocês. Tá bom. Elas estão todas no canal do YouTube já. Vou mandar pra vocês os links direitinho, tá? Essa daqui eu resolvi algumas, tá? Deixa eu ver se tem algumas na apostila de vocês. Essa daqui eu acho que tem na apostila de vocês, que é de vestibular. Eu acho que eu resolvi em sala de aula. E as outras eu resolvi parecidas, né? Eu vou colocar lá pra vocês. Eu vou mandar o link pra vocês. Beleza? E aí a atividade 2 eu vou postar também. Mas ela fica sendo pra outra semana. Acho que uma é pra quarta da semana que vem, se eu não me engano. A outra pra outra quarta. Beleza? Hoje é quarta. Então uma deve estar marcada pro dia 23 ou 24, não sei. E a outra lá pro dia 30. Tranquilos? Aí eu posto lá. Tranquilo, Carlos. E a plataforma, ô, gente, é todo dia a gente está insistindo lá com o pessoal. E eu acho que a internet que não está dando conta da demanda, as provedoras, enfim. E eles não nos atenderam ainda. Isso está tirando meu sono. Mas não é culpa do colégio. Beleza? A Ana Luísa escrevendo aí, né? Aí, é, é, Foi sem tranquilo? querer, Carlos, foi sem querer. Tranquilo. Não, bom com a versão paga, aparece a pessoa. Quando a versão é gratuita, fica no anonimato. Aparece Não, pra eu mim, viu, apertei Carlos? sem querer, Tá Carlos. que Pegando o celular. aparece. Não, beleza, tranquilo. E então é isso aí, galera. Qualquer dúvida na hora de estar resolvendo, ralando em cima desses exercícios aí, vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo. Tranquilos? Valeu, Carlos. Um abração pra vocês. Beleza, Carlos. Falou. Falou. Com Deus. Falou, Carlos.